Olá, bom dia! Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia e hoje nós três novamente, né? Para esse mês de agosto se inicia com muitas bênçãos de Deus para o nosso trabalho e para a vida de vocês também, que seja um mês abençoado. E caiu o que hoje na Bíblia, gente? Na Bíblia caiu Esther, livro de Esther, capítulo de número 15, onde fala da exortação de Mardoqueu à rainha e a diligência de Esther junto de Assuero, o rei. Sim. Aqui no livro do esboço, o tema de hoje é Otiniel, o leão de Deus. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Ele era sobrinho de Caleb e o seu nome significa leão de Deus ou força de Deus. Sua força, sua bravura e sua disposição para lutar o faz um valoroso leão de Deus. Aqui tem as qualidades dele, né? A sua vontade de vencer, a sua intimidade com o Espírito do Senhor. Possuindo a vontade de vencer e a intimidade com o Espírito do Senhor, podemos nos tornar leões de Deus, a exemplo de Otiniel, vencer nos desafios que estiverem na nossa frente. Amém. Fala, gente. Aqui no livro de Esther, capítulo de número 15, onde fala Mardoqueu vai pedir para a rainha Esther interceder por eles ali, diante do rei Assuero, porque um tempo atrás, Amã, quer dizer, que ele perseguia os judeus, ele não gostava dos judeus, ele perseguia os judeus, e Mardoqueu era judeu, e a rainha também era judia também, só que eles estavam sofrendo uma perseguição da parte de Amã, e o Mardoqueu vai pedir para a rainha, para Esther ir lá falar com o rei, para interceder pela pátria, porque a pátria não fosse destruída, né? Que era essa a intenção do rei fazer com os judeus, né? Porque eles tinham as suas divergências ali. E então a Esther vai, né, se prepara, se arruma toda para ir falar com o rei, leva duas criadas junto, duas servas junto com ela, e vai toda bonita, com um vestido bonito, diante do rei, vai passando pelas portas ali, né, sabendo que talvez não seria bem recebida pelo rei, porque da forma que ela estaria entrando ali, porque a gente sabia naquela época tinha que se consultar, ver se ele podia receber, como se fosse falar com um juiz, algo, pedir autorização, pedir se tinha tempo para falar, e ela foi já direto falar com ele, já interceder, pedir ali o que Mardoqueu tinha pedido para ela fazer. E quando ela chega lá, diante do rei, ela vê o rei sentado ali no seu trono, né, aquelas pedras, tudo aquilo ali, aquela grandeza, o esplendor que estava ali. Diz que ela olhando para o rei, o temor veio sobre ela e ela desfaleceu na hora ela desmaiou no ombro da sua criada que estava ao seu lado, e isso mexeu com o coração do rei. O rei diz que olhou para ela, quando ela olha para o rei e vê ele sentado naquele trono, ele olha com uma cólera para ela temeu naquela hora ali, viu, né, aquilo, ela temeu, ficou com medo e desfaleceu. Mas na hora, a Bíblia diz que Deus muda aquela fúria, aquela cólera do rei Assuero em doçura no seu coração. Mudou-se ali naquele momento, aquele exato momento onde ela desmaia, que ele presencia aquilo, já muda. Aí ele vai lá preocupado, levanta do seu trono, vai ali para pegar ela no ombro, acordar ela novamente. Quando ela levanta, que ela volta assim novamente, ela fala para ele assim, começa a relatar a ele que ele era muito bonito, que ele era um homem temido, né, que o esplendor de Deus ela viu o esplendor de Deus ali do lado dele, e que aquilo fez com que ela temesse, né? Mas isso, quando ela começa a dizer essas palavras aí a ele, como é que ela tinha visto ele, né? Que ela tinha olhado para ele, por isso que ela tinha desmaiado. Quando ela revela o jeito que ela viu ela desmaia de novo, desmaia novamente, e ele vai reanimar novamente ela ali e fala com ela, né? Por que ela está temendo tanto assim? E coloca o cetro dentro, assim, na direção dela, e fala com ela, né? A gente vê que nós observamos que a atitude dela ao chegar ali fez com que mudasse o coração do rei, com que Deus mudasse o coração do rei, pela forma que ela chegou ali. Ela não veio questionando, não veio se embravecendo, não veio, né, impondo nada, ela só veio para interceder, mas ela não chegou a falar nada ali. Só o jeito que ela chegou e temeu o rei que estava ali, né, a formosura do rei, o poder do rei ali naquele momento ali, esse respeito que ela teve pelo rei, Deus fez mudar o coração do rei ali naquele momento, para que ele pudesse atender exatamente aquilo que lhe seria pedido por ela. Deus fez mudar o coração do rei para atender o pedido da rainha Esther, para que aquilo que fosse feito, né, seria concedido a ela, para aquilo que ela fosse pedir para ele, como se fosse concedido. Ou seja,
ele estava olhando com cólera, mas na hora que mudou o semblante dele, que mudou o coração dele, ele ia atender ao pedido dela, e com certeza ele atendeu o pedido da rainha, que foi feito para absorver o seu povo, o povo judeu, né, nesse dia. Então a gente entende aqui, eu entendi nesse texto, irmãos, que muitas das vezes é como nós chegamos, como nos apresentamos, não precisamos forçar nada, nós podemos só apresentar, pedir com respeito, pedir com jeito, né? E eu sei que Deus pode nos conceder qualquer coisa. Deus pode quebrantar juiz, pode quebrantar presidente, pode quebrantar qualquer pessoa, até mesmo um marginal. Se você pedir misericórdia, ele quebranta o marginal, o criminoso ali na hora, ele pode desistir de fazer um mal para você, te liberar, porque Deus quebrantou o coração dele, Deus fez alguma coisa ali para mudar. Então, ou seja, a nossa atitude perante as pessoas de humildade, porque Mardoqueu, ele fala assim, lembra de quando você era humilde. Ele falou para ela aqui, lembra de quando você era humilde? Chega desta forma, porque a rainha, irmãos, ela é rainha, ela estava num patamar agora mais elevado, e ela não podia chegar como uma rainha, empeitar o rei, empeitar assim diante dele. Ela tinha que chegar humildemente como ela era quando ela servia, quando ela era judia, quando ela não tinha nada. Ou seja, ela lembrou da sua raiz e voltou a agir daquela mesma forma, com humildade, com temor ali, e foi atendida pelo rei. Então é o que nós devemos lembrar, irmãos, ainda que nós estejamos em uma posição elevada, um lugar que Deus possa nos ter colocado, porque Deus levanta as pessoas. Sempre lembrar da humildade e desse feito de Deus na nossa vida, que nós não éramos alguma coisa, mas Deus nos faz ser algo, mas que nossa raiz deve permanecer lá, a humildade permaneça, porque ela podia ter ido afrontar o rei, mas ela foi com a humildade que Mardoqueu falou para ela, lembra de como você era humilde e como você foi tratada quando você não tinha nada. Hoje você é uma rainha. Lembra dessa época que vai interceder pelo rei, vai pedir para o rei lá. E ela foi o que aconteceu, e Deus deu a vitória para ela ali, né? A história, se a gente ler o restante da história, vai ver que o rei concede aquilo ali, protege eles ali, não deixa mais o mal acontecer. E é isso que Deus faz, irmãos, nas nossas vidas, quando a gente ouvimos a sua palavra, quando a gente seguimos os seus conselhos. Sim. Né? Quer falar algo dali? Sim. Então essa palavra também vem para mim o quê? Existe o bem e o mal, né? A pessoa que segue a Deus e a pessoa que não segue. A pessoa que não segue muitas vezes pode deixar aquele que segue com temor de Deus, né? Com temor a Deus não, com temor da situação, né? Mas quando você tem Deus no seu coração, qualquer situação se torna leve e se resolve da melhor forma possível. O que a rainha fez, a rainha Esther fez? Ela orou a Deus pedindo a misericórdia por 3 dias para o seu povo, né? Orando ali a Deus, pedindo pelo povo, pela essa conversa que ela ia ter, que era muito importante com o rei. E, como o Jair falou, ela não podia ir até o rei sempre tem que chamar para a pessoa se apresentar. E ela foi com coragem, foi depois de orar 3 dias, pedindo a Deus que ajudasse ela naquela situação, porque ela salvou muitos judeus, ela foi muito importante para muita gente. Então ela era uma pessoa do bem, pensando nos outros. Enquanto que Amós, que estava ali cuidando das portas do castelo, do rei ali tudo, que era o homem de confiança do rei na guerrilha, era a pessoa que estava fazendo mal para todo mundo. Era a pessoa que tinha má intenção. Então na nossa vida, existem pessoas que têm má intenção, que só pensam em si. Ele queria o poder do rei, poder do reinado, queria fazer uma cilada para o rei também, né? Ele queria tirar todos aqueles que eram do lado do rei ali e colocar só a turma dele. E ele pegar o reinado. Então, a pessoa que tinha uma má intenção. E era a pessoa de confiança do rei. Então, aqui está assim. Sempre sigam com Deus. Porque apesar das pessoas estarem ao seu lado, que estão te enganando e você não consegue enxergar, o único que enxerga é Deus. E o único que te tira de qualquer cilada é Deus também. Então, sempre acreditando, sempre não brigando, gritando, guerrilhando. Não. Sempre com fé. A tua arma de guerra vai ser a Bíblia e a oração. Sempre a ligação com o Pai. Aonde você estiver, a tua oração de joelhos com o Pai. Porque ali você vai ganhar qualquer batalha. Você vai salvar muitas pessoas, inclusive a sua vida e a vida de várias pessoas. Não pense só em si. Então, esse é o recado de hoje. Pense num todo, num contexto. Pense em todo mundo. Porque juntos aquela pessoa vai ser a próspera, aquela pessoa que vai conseguir as coisas dela. E não quando pensa somente em si. Então, assim, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, sempre converse e pergunte para Deus, porque Ele vai fazer você ganhar aquela batalha, você sair vitorioso de algo que você temia demais, demais.
Só que Deus não vai deixar você sofrer, porque você é uma pessoa, aos olhos dele, querido, amado, e é uma pessoa que está seguindo seus mandamentos, sendo reto nas suas ações aqui na terra, para com todos. Amém? Amém. Então vamos seguir Deus para que tirarmos de toda a situação difícil. Um grande dia para vocês, que Deus os abençoe e os ampare. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Até mais. Amém. Até Amém. amanhã.